Meus irmãos, é motivo de muita alegria, gratidão ao Senhor Deus, podermos nos reunir no dia do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo e para mais uma vez podermos meditar, ouvir da sua palavra, da pregação. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 31 até o versículo de número 47. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 31 até o versículo de número 47. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me enviou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter de vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez vimos aqui para te adorar, vimos aqui para te bendizer, para exaltar a tua bendita pessoa, o teu santo nome, reconhecendo que tu és o único Deus, o Deus verdadeiro. E nós vimos aqui, não confiados em méritos nossos, em obras nossas. Nós não nos aproximamos de ti confiados na nossa justiça, mas nós nos aproximamos de ti, confiados unicamente na pessoa e na obra de Cristo, nosso Salvador, nosso mediador perfeito, que fez uma obra perfeita em nosso favor, derramando na cruz do Calvário seu sangue, para nos reconciliar, para nos redimir e para nos trazer agora a justificação e assim sermos aceitos diante de ti e podermos ter a plena segurança que podemos cultuar a ti, confiados nele e na sua obra. Suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo nos abençoe. Mais uma vez, quando nós vamos nos debruçar na tua palavra, queremos fazer isto, Senhor meu Deus, com reverência, com santo temor, suplicando a iluminação do teu Espírito Santo, suplicando que o Senhor mesmo nos habilite a mim para pregar, para expor a tua palavra, com sinceridade, com fidelidade, com temor e tremor, mas aos irmãos também, que o Senhor os habilite, iluminando o entendimento, tanto eles quanto a mim, para compreendermos, entendermos a tua palavra e assim viver de conformidade com a mesma e assim viver para o propósito que fomos criados, o louvor da tua glória.
seja conosco, nos abençoe. É o que nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos estudado este evangelho, é o evangelho de João. Este é um evangelho que nós podemos dizer fascinante, porque o próprio autor, que é João, ele viu a Jesus, ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo, ele ouviu acerca de Jesus, ele viu tanto a crucificação quanto a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Quando ele escreve este livro, ele escreve para que nós venhamos conhecer esta pessoa que ele conheceu. Do mesmo modo como ele conheceu e da mesma maneira como ele viu, aqui ele vem trazer relatos para que nós venhamos conhecer a Jesus, para que nós venhamos saber que ele é o Filho de Deus, para que nós venhamos saber que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, o único Salvador, enviado a este mundo para salvar-nos. Mas ele vem revelar que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, o Deus que se fez carne, como ele vem dizer, cheio de glória, vimos a sua glória, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Ele vem revelar que este Deus, a segunda pessoa, se fez homem e foi levado à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. E o propósito dele escrever este livro é para que os seus leitores, eu e você, venhamos conhecer a Cristo, venhamos colocar a nossa confiança nele, venhamos ser salvos por ele, venhamos ter a vida eterna. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos dar continuidade ao estudo deste evangelho, ou de modo específico deste capítulo que nós estamos meditando, estudando com o tema o testemunho infalível acerca da deidade de Cristo, ou o testemunho infalível acerca da divindade de Cristo. E nós vamos ver 3 testemunhos. Primeiro, o testemunho de Deus Pai. Deus Pai dando testemunho infalível de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é igual ao Pai. Depois nós vamos ver o testemunho de João. Mais uma vez, Jesus vai trazer aqui, recordar o testemunho de João Batista. Então nós vamos ver, mais uma vez, ele lembrando o testemunho de João Batista, testificando que de fato Jesus é o Filho de Deus. Por último, nós vamos ver o Senhor Jesus apelando para o testemunho das Escrituras. Este é o testemunho infalível, inerrante, o qual os judeus tinham e o qual também nós temos. Então nós vamos ver aqui esse testemunho infalível acerca da deidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar os irmãos que o texto que nós lemos, ele está dentro do contexto, claro, do capítulo 5, onde o Senhor Jesus cura um paralítico. Esta cura se dá no sábado e o Senhor Jesus cura este paralítico e isso desperta, claro, a oposição dos judeus quanto a esta prática, quanto o que ele fez. Ao fazer isto, eles consideram que ele está aqui fazendo algo no sábado, ou dentro da regra deles, ele está quebrando este mandamento. O Senhor Jesus, então, vem aqui dizer para eles, expor, mas o Senhor Jesus vem fazer uma afirmativa, uma declaração. Ele vai dizer que meu Pai trabalha, versículo 17, até agora, e eu trabalho também. Quando ele faz esta declaração ou esta afirmativa, isto desperta ainda mais a oposição dos judeus. Desperta mais oposição ao ponto deles quererem perseguir para matá-lo. E quando ele fala isso, o que eles entenderam? Eles compreenderam que Jesus estava dizendo que ele era um como o Pai. Eles vão dizer isso de uma maneira tão clara. Ele diz, mas também dizia que Deus era o seu Pai. Portanto, ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus. Mas também eles estão dizendo que Jesus estava afirmando que ele fazia-se igual ao Pai, ou a Deus, ou que ele era igual a Deus, ele era divino.
nós vimos, o Senhor Jesus não vai aqui contradizer, o Senhor Jesus não vai dizer, vocês estão errados, eu não quis dizer isso. Ele não faz isto, porque era isso mesmo que eles afirmam, a declaração deles está correta. Eles compreenderam, entenderam de uma maneira correta o que Jesus havia dito. Então, a partir daqui, ele vai expor, ele vai argumentar com eles acerca da sua deidade. Ele vai mostrar que, de fato, ele é um com o Pai. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, ele vai argumentar mostrando que ele tem, no seu ser, na sua essência, ele é igual a Deus, ele é igual ao Pai. Ele vai mostrar primeiro que ele é una vontade com o Pai, o que um faz, o outro faz. Ele vai dizer, então Jesus falou, em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir a fazer o Pai. Ele faz aquilo que está de acordo com a natureza de Deus Pai e de Deus Filho. Mas ele vai dizer também que ele é o Deus autoexistente. Assim como Deus existe em si mesmo, ele também existe em si mesmo. E este é um atributo que é dado unicamente a Deus. Só Deus é um ser pessoal autoexistente. Então ele está aqui mais uma vez argumentando que ele tem vida em si mesmo, que ele é autoexistente igual ao Pai. Mas ele vai mostrar que ele tem também o mesmo poder. O mesmo poder que o Pai tem, ele tem. Ele tem o mesmo poder para dar vida aos mortos espirituais. É ele que dá vida, que ressuscita aqueles que estão mortos espirituais. Mas ele vem mostrar também que ele é o que tem poder para ressuscitar os mortos dos seus túmulos no último dia, na sua segunda vinda. Ele há de ressuscitar. E ele mais uma vez vem aqui trazer o poder da sua voz. Ele vai falar e os mortos hão de ressuscitar. Isso, claro, nos relembra, nos traz a lembrança, o início das Escrituras. E aí João já começa dizendo isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus todas as coisas, pela sua palavra, pela sua voz. Ele revela aqui que ele é igual, é um com o Pai. Ele tem o mesmo poder, ele realiza as mesmas coisas. Mas ele vai dizer também que a ele foi dado a autoridade para julgar. Ele, na sua vinda, ele tem poder. Ele não só há de ressuscitar os mortos, mas ele naquele dia vai julgar vivos e mortos. Esta autoridade lhe foi dada. Esta autoridade lhe foi dada para a sua exaltação. Ele como mediador da eterna aliança, por ter ele vindo, morrido e ali redimido o seu povo, Deus o colocou numa posição que está acima de todo nome e deu a ele esse estado de exaltação, poder para julgar vivos e mortos. Mas o versículo de número 31, ele continua os seus argumentos. E aqui ele continua argumentando acerca da sua deidade, da sua divindade. Entenda bem, o Senhor Jesus sabe com quem ele está lidando. Ele está lidando com os judeus. Ele está lidando com fariseus e escribas. E ele sabia que eles poderiam, depois de toda a declaração que ele havia feito, até o versículo, digamos, 30, ele sabia que os judeus poderiam então argumentar no sentido de que, como é que você pode mostrar que estes argumentos são verdadeiros? Como é que você pode provar que o seu testemunho acerca da sua deidade é confiável, é verdadeiro? Como é que você pode nos dar esta garantia? O Senhor Jesus sabia que eles poderiam argumentar. E por que eles poderiam argumentar isso? Porque havia na lei dito o seguinte, que para que alguém viesse confirmar o seu testemunho era verdadeiro, algo que ele falou ou que ele viu era verdadeiro, era necessário o quê? 2 ou 3 testemunhas. Essas testemunhas deveriam, portanto, autenticar
a uma declaração de que aquilo que a pessoa falou era verdade ou de que aquilo que a pessoa fez era verdadeiro. Então era necessário 2 ou 3 testemunhas. E ele sabia que os judeus poderiam argumentar, dizer qual é, que testemunho? Você está falando de si mesmo. Então você não pode dizer que o seu testemunho é verdadeiro. Você precisa, em outras palavras, ele precisava trazer testemunhas que pudessem autenticar a veracidade das suas declarações, que o que ele estava afirmando, declarando, era verdadeiro. Então o que o Senhor Jesus vai fazer aqui? Ele vai trazer essas testemunhas. Primeiro, a maior, ou Deus Pai. Depois, ele vai lembrar João, porque estava tão próximo deles. O período de tempo, ali ainda, João estava lá. E João era uma testemunha. João poderia e era testemunha falando de quem era Cristo. Mas ele vai trazer o testemunho, como que diz, vai apelar para a Suprema Corte. A palavra final, a Escritura. A Escritura testificam. A Escritura falam de quem? De Cristo. E o testemunho da Escritura é infalível. E os judeus sabiam. Os judeus criam na inspiração da Escritura. Os judeus criam na inerrância da Escritura. Então ele vem aqui apelar para o quê? Para, digamos assim, para a Suprema Corte, para a autoridade final. E isso, entenda bem, não era apenas de argumentar por argumentar. Ele não está aqui argumentando por argumentar, ele está querendo conquistar os judeus. Ele está fazendo isso para trazê-los à fé. Como todo argumento bíblico, é para convencer o homem acerca da salvação, acerca da pessoa de Cristo, acerca da obra de Cristo, da redenção dele realizada. E o único modo como alguém pode ser convencido é pelas Escrituras. Ele vai dizer de João Batista, mas o argumento humano, por mais, digamos assim, convincente que possa ser, se este não tiver fundamentado na Escritura, este não tem, digamos assim, a eficácia para convencer o homem, para mostrar ou levar o homem a crer, é somente nas Escrituras. Todo argumento bíblico é o único que pode convencer alguém. Por mais que alguém venha argumentar, razoar de uma maneira lógica, mas somente um argumento bíblico, de um modo bem alicerçado nas Escrituras, é que pode conduzir o homem à fé. Porque é esta Escritura que Deus sempre vai usar para iluminar o entendimento e para trazer convicção ao coração do homem quanto à pessoa e à obra de Cristo. Como eu falei, então, ele vai aqui trazer esses testemunhos, né? Ele vai aqui mostrar a deidade dele, que há testemunhas, que é um testemunho infalível, confiável, verdadeiro quanto à sua pessoa, quanto a quem ele é. Primeiro ele vai trazer o testemunho de Deus Pai. Ele começa, e veja aí, versículo de número 31, 32. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Versículo 36 a 38. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Aqui ele vai então trazer a primeira testemunha, né, que é acerca de Deus Pai. Neste versos, o Senhor Jesus aqui, ele argumenta acerca do testemunho quanto à sua deidade e o testemunho de Deus Pai. O Senhor Jesus, como eu falei, sabia que eles poderiam usar um argumento, é por isso que aqui nós vamos ver dois sentidos aqui para o versículo 31.
Primeiro sentido, que ele sabia que alguém poderia dizer, o teu testemunho não é verdadeiro. E ele vai dizer então, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ele sabia que eles poderiam usar este argumento. O que você está afirmando acerca de você mesmo, isto não pode ser verdadeiro, a não ser que você tenha 2 ou 3 testemunhas. Entenda bem, testemunhas confiáveis, testemunhas que pudesse dar o aval, pudesse de uma maneira infalível confirmar quem de fato Jesus é naquilo que ele está afirmando, porque a afirmativa dele é séria. Ele está dizendo que ele é Deus. Para um judeu isso era sério. E eles haviam aprendido, depois do cativeiro da Babilônia, eles haviam aprendido quanto à idolatria. Quando Jesus vem falar que ele é Deus, eles têm grandes dificuldades, porque eles não querem cair no erro de ir adorar um Deus, um falso Deus, digamos assim. Eu falo isso com muito temor, com respeito. Mas aqui ele está afirmando sobre algo que ele vem dar o testemunho. 2 pessoas ou 3 eram necessárias para que o seu testemunho viesse a ser verdadeiro. Ele sabe disso. Se eu vier falar de mim mesmo e sem ter esse aval, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas há um outro sentido aqui, quando ele vem dizer de que se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Meus irmãos, para nós compreendermos este verso aqui, nós podemos ver que este verso, para melhor compreender, e ele vai dizer que o testemunho que é necessário para autenticar ou para mostrar de uma maneira infalível acerca de quem ele é o próprio Deus Pai. Veja o versículo anterior, a gente compreende melhor este versículo, porque é uma relação. No versículo de número 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. Só até aqui, eu nada posso fazer de mim mesmo. Veja o versículo de número 19, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Meus irmãos, isso significa, Jesus estava dizendo, eu não posso agir independente do Pai. O que eu faço igual ao Pai. Tudo que está para Ele está para mim. Eu não sou independente, eu sou tão absolutamente um com o Pai, que sua vontade é minha vontade e a minha é a sua. Eu faço o que ele quer e a minha vontade não é contrária à sua, porque a vontade de Deus Pai é a mesma vontade de Deus Filho. Portanto, agora ele declara, se eu testifico, e ele aqui, entenda bem, ele está falando, se eu testifico, e a ideia aqui é uma ideia hipotética, uma hipótese. Se eu testifico, se eu testificar independente do meu Pai, o meu testemunho, então, não é verdadeiro. E por que isso? Porque o Filho não pode dar testemunho de si mesmo independente do Pai. Isso seria contraditório. Ele falar algo que está fora daquilo que o próprio Pai declara, daquilo que o próprio Pai é e daquilo que ele mesmo é com o Pai. Ele diz que outro, no versículo de número 32, outro, então, é que testifica ao meu respeito. Aqui alguns acham que o outro pode estar se referindo a João Batista, mas eu penso que não, o texto está relacionado ao versículo anterior. Ele, o outro aqui, ele não diz alguém que dá testemunho, ou alguém que testifica a meu respeito, mas outro é que testifica, que dá testemunho ao meu respeito. Outro quem? Deus Pai. Outro é que fala. E aí ele vai então dizer
que o seu testemunho é verdadeiro. Sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. O que Cristo dá, fala de si, ele não fala independente do Pai. Ele fala porque ele é um com o Pai. Não há essa independência. Se eu testifico independente do meu Pai, como nesse caso, o testemunho dele não é verdadeiro. O testemunho dele não é verdadeiro. O testemunho dele é verdadeiro porque ele não fala independentemente do que ele sabe, do que ele conhece ou daquilo que ele afirma acerca de si mesmo. Mas ele também diz, outro é que vai dar testemunho. E outro aqui é sobre Deus Pai, que vai dar testemunho. E ele diz, o testemunho que ele dá de mim, é para os judeus pudessem entender, para nós, é confiável, é verdadeiro. Esse testemunho é infalível, porque quem testemunha de mim é a outra pessoa, que é Deus Pai. O testemunho que ele dá, primeiro ele é verdadeiro, infalível. E esse testemunho não pode ser rejeitado. Eles jamais deveriam rejeitar. Ele vai aqui trazer e mostrar de uma maneira tão clara Deus Pai testificando, testemunhando, fazendo declarações, não só no contexto em que Jesus está na terra, mas em contextos em toda a Escritura. Toda a revelação é Deus mostrando a pessoa de Cristo, revelando não só a sua humanidade, mas também a sua divindade, a sua deidade. Ele vai dizer no versículo de 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Aqui ele vai, ainda que ele fale, depois nós vamos falar sobre João Batista, né? Um comentarista diz que a maior e melhor, como poderíamos chamar João, não seria o Batista, porque seria mais o João o que testemunha, porque é muito mais falado de João como testemunha do que como João que batiza. Mas aqui ele vai trazer o apelo, vai trazer aqui o testemunho de João, mas mesmo João testemunhando, e é isso que ele faz aqui no versículo 36, ele diz, eu tenho maior testemunho do que João. Mesmo ele vai trazer o testemunho de João, que nós vamos ver depois, mas ele vai dizer que há um testemunho maior do que o dele, confiável, infalível, que é o testemunho de quem? De Deus Pai. Ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que João. Por quê? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas testificam de quê? De que testificam ao meu respeito de que o Pai me enviou, ou de que eu e o Pai somos um só. Ele vai aqui dizer, olha, o que eu faço? As obras que eu realizo, elas dão testemunho, digamos assim, inequívoco, de que eu e o Pai somos um. De que as obras que eu faço revelam testemunho de quem me enviou, de quem é Deus, que foi Deus Pai. E aqui, quando nós vamos ver todas as obras, tudo que Jesus realizou, entenda bem, por que ele realizou milagres? É por isso que João vem dizer, nós vimos a sua glória, é a deidade de Cristo sendo revelada. Sempre compreenda de que, ao encarnar, Jesus não deixou de ser Deus. Ele não deixou a sua deidade. Ele nunca deixou de ser Deus. A sua natureza humana ocultou aquilo que poderíamos dizer a glória, as insígnias da sua deidade. É o estado de humilhação de Cristo. A sua natureza humana ocultou o esplendor, a glória, o refugio desta bendita pessoa. Lembro lá no Monte da Transfiguração, eles têm apenas um descortinar de quem é esta bendita pessoa. Tudo que Jesus realizou, todas as suas obras, revelam a sua deidade, revelam que ele é um com o Pai, que as obras dele testificam, confirmam
que ele foi enviado por Deus Pai, que ele é o Filho de Deus enviado para redimir, para salvar pecadores. Ele fez milagres extraordinários. Ele fez algo que, de uma maneira pública, todos os milagres que ele fez foi público, boa parte, ou todos foram públicos, todos os milagres foram testemunhados como milagres incontestáveis. Não foi alguma coisa que aconteceu e depois, será que foi feito, será que foi curado? Ele deu vista aos cegos, ele libertou pessoas endemoninhadas, dominadas pelos demônios, ele curou paralíticos, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele transformou água em vinho, ele fez todas essas coisas, como acalmar o vento, ele apenas falou ao vento, ao mar, e as coisas aconteceram. Os seus discípulos ficaram, em alguma dessas situações, admirados. Quem é este? Quem é este que até o mar, o vento, lhe obedecem? Todos os milagres dele, as obras que ele realizou, apontavam para quem? Para a sua deidade, para a sua divindade. Era um descortinar, era um desvendar para eles de quem ele era. Ele não era um homem somente, mas o Deus que se fez homem, um igual ao Pai. E as obras testificam. Deus dá testemunho dessas obras. Ele vai dizer, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto jamais nem visto a sua forma. Quando foi que Deus deu testemunho acerca de Jesus? Quando foi que, de uma maneira, ele veio testificar? Lá no batismo? Quando ele foi batizado, ele diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o testemunho infalível. Esse é um testemunho legítimo, que deve ser, digamos assim, ter toda a credibilidade. Ele diz ali, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este era a segunda pessoa da Trindade, um igual ao Pai, Deus divino, com mesma essência, com mesma natureza, com mesma glória, com mesmo poder, agora no estado que nós chamamos de humilhação. Ele se fez homem, se fez carne. Para João isso é fascinante. E ele habitou entre nós, ele esteve entre nós. E quando João escreve a sua carta, ele vai dizer, nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos pegaram, apalparam acerca do Filho de Deus. Ele não era um espírito, ele era 100% homem, mas era o Deus que se fez homem. Ele não é um espírito com aparência humana. Não, João vai dizer, ele tinha corpo, ele tinha sangue, ele tinha osso, nós vimos, nós ouvimos, nós pegamos. Esta declaração foi feita de Deus para ele. Este é o meu filho amado. É Deus dando testemunho de quem, de fato, Jesus é. Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jamais tendes ouvido a sua voz. Eles nunca ouviram, mas ele ouviu, ele conhece, ele tinha comunhão. Jamais viram sua forma. De fato, Deus não tem forma, ele não tem corpo como o nosso. Deus é espírito, a não ser quando nós vemos na pessoa de Jesus encarnada. É o Deus assumindo uma forma humana. O Deus, como João vem dizer, tabernaculando. Primeiro testemunho aqui que ele vai trazer é de Deus Pai. Ele tem esse testemunho infalível, né? De que ele foi enviado por Deus, ele é igual a Deus Pai, de que o testemunho que ele dá de si mesmo, o testemunho que ele fala de si, tem o aval, tem a garantia de quem? De Deus Pai. E ele vai dizer que ele mesmo deu testemunho, ele diz, mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou, estas testificam
Estas são testemunho que de fato ele realizou, porque ele é um igual ao Pai. Mas ele vai usar um outro testemunho aqui, que é o de João Batista, né? No versículo de número 33, e ele vai aqui trazer o testemunho de João Batista. Ele diz: mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Aqui ele vai, meus irmãos, trazer o testemunho de João. Embora ele cite, como eu falei, o testemunho de João, e esse testemunho era um testemunho que eles conheciam, era do conhecimento deles. João é o profeta, ou o último profeta, não o profeta, mas o último profeta. João estava testemunhando acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado para ser o precursor, mas mesmo tendo João testemunhado, ele vai mostrar que o testemunho infalível de quem ele é de Deus Pai e das Escrituras. É como eu falei, por mais que nós venhamos testemunhar, argumentar, mas o testemunho infalível, inerrante, para convencer uma pessoa é o testemunho da Escritura. É daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala acerca da pessoa de Cristo. Quando ele fala aqui, ele vai lembrar quem? Os judeus, e diz: mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. A gente pode destacar uma coisa aqui, ele não diz, e ele deu testemunho de mim, mas ele diz, ele deu testemunho da verdade sobre quem Jesus é de fato. O testemunho daquilo que Deus havia revelado a João, para que ele pudesse falar, anunciar sobre a pessoa de Cristo que viria. O que ele diz? Ele relembra aqui, eles mandam uma comitiva, e eles mandam uma comitiva para perguntar para João Batista quem ele era. Eles queriam saber, eles estavam, parece, querendo questionar. E ele vem, primeiramente, dizer o seguinte, que ele não era o Cristo. Ele diz, eu não sou o Messias. O relato aqui está no capítulo 1, versículo 20 a 27. É quando há uma comitiva enviada pelos judeus, eles enviam a João Batista para saber quem ele era. E as respostas que João vai dar, as respostas são um testemunho que Jesus vai dizer aqui, relembrá-los acerca da pessoa dele, a pessoa de quem ele é. Primeiro, João Batista vai dizer, confessar, que ele não era o Cristo, mas ele simplesmente era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E diz, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Segundo, ele vai dizer e vai testificar que a presença de Cristo no meio deles e que eles não conhecem. Ele vai dizer que Jesus está presente no meio deles, mas eles não o conhecem. E de fato não conheceram. E como nenhum de nós vamos conhecer, a não ser que Deus nos ilumine o entendimento, nos faça desvendar os nossos olhos, para que nós venhamos conhecer esta bendita pessoa que a nós é revelado aonde? Nas Escrituras. Jesus estava ali, na sua encarnado, Jesus estava presente com eles, mas eles não conheceram quem de fato ele era. E aí João vai dizer então que Jesus estava lá, presença dele no meio deles, mas eles não o conheciam. Mas ele diz também que ele não era digno de desatar-lhes as sandálias. Ele vai dizer, olha, eu não sou digno de desatar a sua sandália.
ele vê de fato quem Jesus é, na sua dignidade, quem de fato ele é digno de honra. Ele diz, eu não sou digno de fazer o serviço, digamos assim, de um escravo, de ir lá, tirar, desatar as sandálias dele. Mas depois ele vai dizer que Jesus tinha a primazia, porque ele já existia antes de João. Vocês sabem que João Batista é mais velho que Jesus, nasceu primeiro. Mas ele vai dizer, ele já existia antes de mim. Aí ele está se referindo ao quê? A Cristo pré-existente, o Senhor Jesus. Ele não começa a existir lá em Belém. Entenda sempre isso. Ele não começa a existir quando nasce em Belém. Ele é Deus eterno, autoexistente. Ele passa a ter uma natureza humana, mas ele já existia de eternidade a eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Não é alguém que foi criado, é o Deus eterno. Então João vem dar um testemunho aqui e ele vai então aqui trazer o testemunho de lembrar a eles de que João havia dado esse testemunho. Eu, porém, não aceito o testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Embora o testemunho de João seja verdadeiro, mas todo o testemunho de João era para conduzi-los, para despertar a atenção deles, para trazer a consciência, o senso da necessidade que eles tinham daquele que estava vindo. Por isso que então ele vai dizer, ele era a lâmpada que ardia, iluminava ou alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a luz. Ele era a lâmpada que apontava o caminho, que estava dizendo, olhem para o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Ele já existia antes de mim. E ele então apontava para quem? Para a Cristo, para o Messias. Ele vai dizer, eles se alegraram. Por um tempo eles se alegraram. E a gente pode entender, por um tempo quando João veio anunciando, o Messias está chegando, o Messias vem, né? Eu vim para preparar o caminho do Messias. Provavelmente eles viram isso como a maior boa nova. Chegou o Messias. O Redentor, o nosso libertador chegou, o Messias chegou. E eles se alegraram em que sentido? Ele vai nos libertar do Império Romano. E ele vai nos trazer domínio sobre todos os nossos inimigos. Mas quando João Batista começou a pregar arrependimento, quando João Batista começou a chamá-los de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, acabou a alegria, acabou o regozijo. Por um pouco de tempo, é aquilo que a gente pode entender da parábola do semeador, que a palavra de Deus vem, alguns ouvem, digamos assim, e se alegram, cai sobre a rocha. De início ela vai e cresce, mas não tendo raiz em si mesma, o que acontece? Ela vem e ela murcha. Há uma alegria, e alguém pode dizer assim, alguém se converteu. Mas quando vem o sol, quando vem as dificuldades, o que é que acontece? Muitos abandonam. As implicações do Evangelho, as implicações do Messias, o que implicava? Arrependimento, conversão. Eles não quiseram. Não é este o Messias que nós aguardamos. Não é este o Messias que nós buscamos. Por um tempo se alegraram, mas a palavra, não tendo raiz em si mesma, ela veio a murchar. Vindo o sofrimento, as lutas, as tentações, as provações, ela secou. Assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não guarda no seu coração. Por um pouco de tempo, a alegria. Ele era a lâmpada, ele era a luz. E é impressionante como Jesus vai aqui dar testemunho de João Batista. João deu um testemunho verdadeiro, fiel. Foi até as últimas consequências sobre o que ele sabia de Cristo, sobre o conhecimento que ele tinha de Cristo. Ele não foi infiel ao Senhor Deus. A mensagem que ele pregou era a mensagem profética de um profeta
chamando a nação de Israel ao arrependimento. Ele convocando os homens a arrependerem-se e a colocarem a sua fé, a sua confiança unicamente em Cristo. Ele aqui vem dar testemunho. É como se ele dissesse, João deu um testemunho sobre a verdade. Aqui Jesus está autenticando o testemunho de João. E esse testemunho era para eles também um testemunho confiável. Eles deveriam ter aceito aquilo que João havia ensinado, declarado, anunciado a eles. Por que não anunciaram? Ou melhor, por que não receberam? Por que não creram? Por causa da dureza do coração deles. Por causa da dureza. E está aqui o próprio Filho de Deus, pregando, dizendo, argumentando. Mas eles, o Senhor Jesus vai dizer mesmo, que eles jamais, ele não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Aqui está o testemunho contrário a eles. Vocês não creem em mim, porque vocês não têm de fato a palavra daquele que me enviou no coração de vocês. Se vocês tivessem no coração a palavra, se vocês soubessem quem eu sou, naquilo que me é revelado na Escritura, vocês saberiam, creriam em mim. Mas como eu falei, o último testemunho aqui, ele vai apelar para a corte máxima, né? É sobre o quê? Sobre a Escritura. Veja aí o versículo de número 39. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmo que testificam acerca de mim. Aqui ele vai trazer mais um testemunho. Qual é o testemunho infalível, inerrante, quanto à pessoa de Cristo, quanto à deidade de Cristo, quanto a ele ser o Messias? É a Escritura. E ele vai dizer, examinai. Ele aqui é uma exortação saudável, é uma exortação necessária. Examinem. Vocês devem se debruçar nas Escrituras e examinar as Escrituras. Por quê? Porque elas mesmas testificam acerca de mim. E nós vamos entender, toda a Escritura, ela trata acerca da salvação. E ela trata da única pessoa, que é a pessoa de Cristo. Toda a Escritura está ali a pessoa de Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é sobre Cristo. É sobre esta bendita pessoa. Tudo é para Ele. Não há nenhuma vírgula nas Escrituras que não aponte, que não revele a bendita pessoa de Cristo. E aqui ele está, portanto, trazendo a eles esse testemunho. A Escritura fala ao meu respeito. Toda a Escritura fala a respeito da deidade, da divindade de Cristo. O Messias viria, mas o Messias era o Filho de Deus. O Deus que viria se tornaria homem, assumiria uma natureza humana. Quando nós vamos ver Deuteronômio 32, 43, quando nós vamos ver 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, 1 Crônicas, versículo 17 e 13, os salmos messiânicos, Salmo 2, Salmo 104, Salmo 45, Salmo 102, 110, quando nós vamos ver Isaías capítulo 9, versículo 6, vai falar de o quê? Que a Virgem daria à luz a um filho e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estava lá. Eles deveriam debruçar-se de uma maneira temente, reverente e ver que o Messias que viria era o Filho de Deus, o Deus que iria encarnar-se. Por isso ele vai aqui, meus irmãos, trazer esse testemunho. A Escritura falam ao meu respeito. Se eles não tivessem a Escritura, ele poderia até, digamos assim, eles poderiam até ser desculpáveis. Mas eles não eram desculpáveis, eles eram indesculpáveis. Saiba que a criação torna o homem indesculpável, mas a Escritura, ela torna o homem indesculpável por ela revelar o grande plano de Deus para a redenção.
O Deus eterno se revelando, mostrando a sua salvação e mostrando esta salvação em quem? Na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a redenção é Cristo. Toda a salvação aponta para Cristo. No Antigo Testamento, como é que eles eram salvos? Como é que os justos, os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Mas você diz, mas em Cristo como? Nas promessas do Messias, do Redentor que viria, e este Redentor era o Filho de Deus que queria assumir uma natureza humana, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, na promessa do Messias que viria. E para nós, é a promessa do Messias que já veio e que nos é revelado nas Escrituras. A Escritura testificam, é um testemunho inerrante, infalível sobre Cristo. Todos os autores e os judeus sabiam disso. A Escritura, ela é inspirada. Deus inspirou homens para registrarem a sua palavra, para registrarem aquilo que Deus estava revelando sobre a salvação e sobre o Salvador que é Cristo. É o testemunho eficaz, inerrante, infalível. Ela testifica. E aqui o Senhor Jesus vem exortá-los. Examinem. Qual era a razão deles não crerem em Cristo? Porque eles não estavam examinando as Escrituras. Eles deveriam se voltar para a Escritura. Primeiro, quando João Batista aparece, dando testemunho, eles deveriam se voltar para a Escritura. Sobre quem? Sobre quem é que ele está falando? Quem é este que ele está anunciando? O que a Escritura fala sobre este que ele está anunciando? Mas quando o próprio Senhor Jesus aparece, o Deus encarnado, era para eles então se voltarem para a Escritura. Seus ensinos, sua palavra, seus milagres, tudo é um testemunho que eles deveriam voltar-se para onde? Para a Escritura e examinar de uma maneira que eles deveriam ser levados à fé. Quando Jesus fala aqui, meus irmãos, examinar a Escritura, a ideia não é apenas leia, mas é examine de uma maneira cuidadosa, diligente, como alguém que está procurando um tesouro precioso e que precisa, de fato, que este tesouro seja descoberto. E este tesouro é a bendita pessoa de Cristo. Examine, avalie. Lembram das parábolas? É um homem que encontrou o grande tesouro, a pedra preciosa, e encontrando a grande alegria. É uma busca, é um exame, é uma diligência. Nós somos exortados a sermos diligentes quanto ao exame das Escrituras. O erro deles, porque não estavam examinando as Escrituras. E ele vai aqui dizer, examinem, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E quem é a vida eterna? É Cristo. É a pessoa de Cristo. E ele vai dizer, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas que são, de fato, o testemunho cabal final, que torna o homem indesculpável diante de Deus e torna o homem numa condição de culpado quando este a tem, quando este tem o privilégio de poder examinar, não examinar para saber por saber, não de uma forma intelectual, eu preciso conhecer para argumentar, não, mas é um conhecer para ter um relacionamento com Ele, para ter um coração submisso a Ele, de uma entrega, de um amor, de uma submissão, por saber quem Ele é. Lembram que o Senhor Jesus vai dizer de que quando Ele vem afirmar aqui no versículo de número 20, deixa eu ver se é o 20,
Eu não lembro aqui o versículo, quando ele vai dizer sobre, o versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. É desta maneira, é para que nós venhamos examinar e de uma maneira cuidadosa, diligente, para que nós venhamos recebê-lo com a honra que lhe é devida, com a honra que cabe a ele ser dada. Ele veio em carne para ser humilhado, ele veio em carne para ser desprezado, mas ele não vem habitar no coração. Depois de ter ele ressuscitado, ele não vem habitar no coração que não receba com a honra, com a dignidade. Aqui está, eles deveriam examinar as Escrituras. O testemunho que nós temos, infalível, acerca da pessoa de Cristo, é a Escritura. Este é o único registro. Entenda bem, não há nenhum outro registro. Tudo que um homem possa falar de Cristo, e se ele vier a falar que não esteja de acordo com este único registro, com esta única revelação, isto não pode ser aceito, isto não pode ser crido. Qualquer homem que faça afirmativas, ou qualquer homem que faça qualquer anúncio ou que ensine qualquer coisa sobre Cristo que não esteja de acordo com a Escritura, isto é falso. Isto não tem fundamento dentro de um documento legítimo, de um testemunho legítimo. E vocês sabem que nós não podemos falsificar documentos. Nós não podemos. Isso é fraude. Este é o documento único, registro verdadeiro, único. Qualquer um que venha trazer interpretação ou compreensão, ensino que fuja disso, ou qualquer um que venha trazer um ensino que veja contrário a isto, é fraude, não pode ser aceito. E eu quero apenas citar um desses, digamos assim, daquilo que poderíamos dizer, isto é uma fraude. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles deturpam um documento verdadeiro. Tudo o que está na Escritura é tudo e somente isso que nós podemos saber sobre Cristo. Porque este é o documento, este é o testemunho autêntico. Quando Allan Kardec fez o Evangelho, ele deturpou, ele criou um Evangelho segundo aquilo que ele pensa. Isto é fraudar um documento verdadeiro. Isto é uma fraude para aquilo que é o único registro infalível, inerrante, imutável de tudo que eu e você precisamos saber sobre Cristo. Para os judeus e para nós podemos dizer, nós temos um testemunho? Temos! Todo o testemunho de Deus Pai acerca de Cristo está revelado na Escritura. Tudo que Deus Pai quis falar sobre Cristo e revelar sobre Cristo está revelado na Escritura. O testemunho de homens como João, ele é aceito porque ele fala em nome de Deus, mas não por ser ele um homem. Ele é o testemunho dele como profeta. Ele falando como profeta, anunciando e dizendo e confirmando aquilo que está nas Escrituras. Mas o testemunho maior, infalível que nós temos é aqui da Escritura. Meus irmãos, claro que para nós temos uma aplicação e temos para nós, como eu falei, este tão grande privilégio. Nós temos o testemunho de infalível, inerrante, que nós podemos ter a plena certeza sobre este testemunho, porque alguém pode, e até você pode perguntar, como é que eu posso ter certeza de que Cristo é o Filho de Deus? Qual é a garantia que eu tenho que Jesus é o Filho de Deus? Só porque ele fala? Sim, se ele somente vier falar, saiba que ele é o Filho de Deus. Ele não precisa de outras testemunhas para dar um veredito, para, digamos assim, autenticar aquilo que ele fala. Mas ele mesmo vai mostrar que ele está revelado nas Escrituras, que a Escritura falam acerca de si. Então, qual é o testemunho inerrante e infalível? É a Escritura. E aqui é claro que nós temos duas aplicações para nós.
Primeiro, nós devemos considerar a exortação do Senhor Jesus Cristo, examinar as Escrituras. Nós devemos ser diligentes em examinar, em conhecer, em buscar, em querer saber e conhecer a Cristo que nos é revelado nas Escrituras. Segundo, nós devemos ser diligentes, não somente para ler as Escrituras, mas nós devemos ser diligentes a ouvir tudo quando a Escritura ela é pregada. Devemos ser diligentes em ouvir a pregação, porque sempre é o testemunho que Deus vai usar para trazer fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. É essa verdade que é proclamada, anunciada, e é essa mesma verdade que Deus vai usar para dar um testemunho, uma convicção no nosso coração de quem é Jesus. A convicção maior sobre quem é Jesus, ela só vem pela obra do Espírito Santo. E Ele desvendando, revelando a nós quem é esta bendita pessoa. Só vou terminar citando o exemplo, né? E o exemplo é sobre... Eu sempre uso esse exemplo porque para mim eu tenho uma profunda admiração por Simeão, pelo privilégio que ele teve. Lembram? Simeão estava no templo e José e Maria vêm trazer Jesus ao templo para a purificação. E quando Simeão está ali, ele pega aquele bebê. E o que ele diz? Ele diz: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Isto é algo que Deus fez para ele. Deus desvendou seus olhos para conhecer que aquela criança, que não tinha nada que diferenciasse de outra criança, ele era o Salvador. Ele era o Salvador dele. Ele era a salvação. E aí o texto confirma que a salvação de Deus não está em ideias, em filosofias, mas está na bendita pessoa de Cristo. É nele que nós temos a salvação. Então, todo o conhecimento, a convicção sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, sobre a sua pessoa, a deidade, a obra dele, ela só advém pela obra do Espírito Santo de iluminando, trazendo a você e revelando a você a bendita pessoa de Cristo que está a nós na Escritura. Deus nos abençoe para que a gente possa ser diligente. Cada dia mais, eu e você venhamos amar a palavra de Deus. Ame esta verdade. Tenha o seu prazer em lê-la, em ouvi-la, em meditar nela e em conhecer esta bendita pessoa. Que privilégio eu e você temos. Que privilégio. Nós temos a Escritura. Nós temos esta revelação, a mesma revelação que os judeus tinham. Então nós não podemos cair no erro deles. Nós não podemos cair no erro deles de quê? De não examinar, de não buscar conhecer esta pessoa que a nós é revelada nas Escrituras. Deus nos dê a cada dia, meus irmãos, este desejo, este apreço, e que a sua palavra possa a cada dia ser viva e eficaz na nossa mente, no nosso coração. E isso redunde no nosso coração louvor a Deus. Isso redunde a adoração a Cristo. Isso redunde em um amor e um desejo sincero, grato, de servi-lo, de viver para o louvor da glória do seu nome. Deus nos abençoe e Deus seja gracioso conosco para que venhamos cada dia ter este desejo de conhecer mais e mais a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque de eternidade a eternidade nós vamos conhecê-lo. De eternidade a eternidade nós vamos ficar fascinados com a sua pessoa. No céu, saiba que nós vamos ficar fascinados. Quando você vê ele face a face, você vai ficar fascinado, porque você vai ver de uma maneira perfeita quem ele é. E você vai então dizer: como pôde o Senhor fazer o que fez por mim, pecador? Como pôde o Senhor, sendo Deus, com toda a glória, com todo esplendor, se sujeitou a um estado de humilhação para salvar pecador como eu e como você? Que
este conhecimento possa sempre despertar em nós o desejo de conhecer mais e mais, porque no céu nós vamos passar a eternidade conhecendo a bendita pessoa de Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos curvamos diante de Ti. Nós humildemente nos curvamos diante da Tua palavra e louvamos o Seu santo nome, admirados, fascinados, porque quis o Senhor se revelar a nós. O Senhor dá um testemunho inequívoco acerca de quem Tu és. O Senhor dá para nós um testemunho infalível, inerrante, sobre a Tua bendita pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, se fez carne, habitou no nosso meio, tabernaculou, cheio de glória, cheio de graça e de verdade. Ó Senhor, nós louvamos a Ti porque nós temos o testemunho das Escrituras. A Escritura é o testemunho infalível, é a única revelação do Senhor, é a única revelação que temos de uma maneira perfeita, infalível, acerca da pessoa e da obra de Cristo. Suplicamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para conhecer mais e mais a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que este conhecimento nos leve a amar ao Senhor, nos leve a servi-lo com alegria, com gratidão, e nos leve a viver para o propósito em que fomos criados, o louvor da sua glória. Seja conosco, nos abençoe, nos fortaleça nesses dias que estamos passando, dias difíceis, mas, ó Senhor, que cada dia o Senhor nos abençoe para que venhamos confiar unicamente no Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa esperança. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor, nós nos gloriamos no Senhor. Sê conosco, Deus, nos dando a convicção, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo neste universo está diante de Ti. Tudo o Senhor faz conforme lhe apraz. Tudo é permitido de acordo com os Teus eternos decretos, com Teus eternos propósitos. Que o Senhor use todas as coisas para o bem da nossa alma. Que o Senhor nos fortaleça. Abençoe irmãos que estão no grupo de risco. Ó Senhor, seja presente, guardando, assistindo, cuidando, dando graça. Mas também, Senhor Deus, a cada um de nós, confirme a cada dia no nosso coração a certeza da esperança que temos. Se nós vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Que em Cristo Jesus a nossa esperança, a nossa confiança seja cada dia confirmada, e isto para o louvor e para a glória do Teu nome, para o conforto do Teu povo, para o encorajamento, Senhor Deus, também daqueles que estão ao nosso redor, para que possam ser levados a colocar a sua confiança e a sua esperança unicamente em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Dá-nos uma semana abençoada, sê conosco em tudo que vamos fazer, para que tudo que viermos a fazer, possamos fazer para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim eu peço, oro em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe a todos.